Boa noite a todos, som tá ok? Por muitos desgraçados, pois que sejam os galés do vale, ou os três viados que se aprazem no mal, e cujo raio de ação se encontre no caminho de nossas atividades, jamais se acharão desamparados, pois os servos de Maria velam por eles, com o auxílio destes magníficos aparelhos de visão e comunicação, e os socorrem no momento oportuno, isto é, desde que eles mesmos estejam em condições de serem socorridos, transportados para outro local, mas existe uma como fatalidade, a extrair-se do ato mesmo do suicídio, contra suas atribulações presas, a qual impede sejam estas socorridas, com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É o não se encontrarem elas, radicalmente desligadas dos liames que as atêm ao envoltório carnal. Isto é, se conservarem semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como quiserem. Vamos dar uma paradinha aí? Então nós vemos que estes aparelhos que são usados em substituição à clarividência, à percepção espiritual, para poupar essas faculdades divinas, elas conseguem achar e acompanhar tanto os suicidas, desgraçados que estão pelo ato do suicídio, como os que se aprazem no mal, que estão ali junto a esse tipo de visão, dentro do perímetro de visão destes aparelhos. Serão socorridos no momento oportuno. E qual a lição que nós tiramos daí? Primeiro, aquela da que a providência divina os tem sob seu olhar. Não estão ao desamparo. Se eles, suicidas, são vistos, são acompanhados por esses aparelhos e por esses benfeitores lá do Hospital Maria de Nazaré, através do núcleo da vigilância, o que não dizer de cada um de nós? O que não dizer do socorro e da solicitude dos bons espíritos para conosco? Muitas das vezes pensamos que não estamos sendo vistos pelos nossos benfeitores espirituais, que não estamos sendo analisados, que não estamos sendo protegidos, que não está sendo documentado as nossas ações por aqueles que terão o papel de nos socorrer, de nos avaliar sim, principalmente nos nossos trabalhos, avaliar as nossas mudanças e avaliar, inclusive, a possibilidade que nós temos de ser socorrido em tal ou em qual circunstância, em tal ou em tal assunto, em tal ou em qual necessidade. Então, tudo isso é visto por esses benfeitores.
E no caso do suicida, qual é a única coisa que dificulta a presteza do socorro? Qual é a única coisa que faz com que o socorro não seja tão imediato, embora eles já estejam sendo acompanhados? É o estar ligado ainda ao corpo. Se conservam na posição de semi-encarnado ou semi-desencarnado. Então, há uma necessidade muito grande de nós orarmos pelos recém-desencarnados, principalmente, para ver se de alguma sorte eles conseguem se libertar do corpo físico. O que é difícil por conta daquelas forças vitais do qual está ainda impregnado e que iria fazer com que seu corpo tivesse ainda vivo. Buscou a morte em vida, encontra a vida na morte. É paradoxal, né? Buscou a morte em vida, encontra a vida na morte. Então são posições de difícil socorro. E nós, como encarnados, quais são aquelas posições nossas de difícil socorro por parte do plano espiritual? Quando eles não podem efetivamente nos ajudar. Primeiro, quando buscamos o erro deliberadamente, sabedores de que é o erro. Quantos de nós, muitas das vezes, erramos de caso pensado, sabendo que é errado? Neste caso, é difícil os benfeitores nos socorrerem, porque nós queremos errar. Nós não fomos induzidos ao erro. Nós não erramos por ignorância. Erramos de caso pensado, como se diz. Então são casos que eles nos deixam aprender com o erro. Então, fica naquela posição de vamos deixar ele aprender com a própria escolha. Não ocorre isso com a gente. E quando nós nos damos mal, eu aprendi lá com o Dr. Vitor que, no tocante ao outro, a gente só pode influenciar o que ele me ensinou, enquanto o outro não faz a escolha. Enquanto o outro está indeciso, nós podemos opinar. Enquanto o outro não escolhe, não se decide, a gente pode opinar. Depois que o outro escolheu, já não nos cabe mais opinar. Foi isso que eu aprendi com ele. Porque senão a gente quer opinar, malhar em ferro frio. O outro já escolheu, eu quero deste jeito, então que seja assim. Não nos cabe mais influenciar. E se olharmos bem, esse pensamento lá do nosso amigo está bem concorde com aquilo que disse Jesus. O que diz Jesus lá sobre a parábola do filho pródigo? O pai tem 2 filhos, um era trabalhador, o outro mais ou menos, que ele mais ou menos decide, eu quero a minha parte da herança, eu quero gozar a vida. Já estava decidido. O que o pai faz? Já escolheu, toma a tua parte da herança e vai gozar da vida. Em momento nenhum da parábola, nós vemos Jesus mostrando que o pai de família
tentou argumentar com o filho. Já estava escolhido. Se o filho chega e diz, pai, não sei se eu uso minha parte da herança agora, ou se uso depois, o que o senhor acha? Daria opção, né? De socorro. Mas escolheu, está escolhido. Escolheu cavar a terra e plantar aquela semente, é aquela semente que ele tem que ver nascer. Se está em dúvida, não sei se eu planto isso, ou planto aquilo, planto uma fruta comestível, ou planto um espinheiro aqui. Aí a gente pode argumentar. Ó. Espinheiro pode até ajudar a te defender. Né? Vai ser uma cerca viva. Mas também, por outro lado, você não vai se alimentar dele. Então, como disse a Daniela Gomes, aí na telinha, não dá depois para plantar giló e querer colher morango. Nada contra o giló, né? Por sinal, gosto. Entenderam esse mecanismo, gente? Isso faz parte do aprendizado das nossas relações humanas. Até mesmo com os nossos filhos, né? Tem filho que já vem com a escolha pronta, né? Ó pai, eu quero fazer isso, isso, isso. Não pediu a sua opinião. E às vezes vê que vai dar com burro na água, né? Como se diz. Mas está escolhendo. Então essa é uma didática do plano espiritual. A gente vê lá na parábola dos talentos e que serve para nós. Certo, gente? Vê que o assunto às vezes descamba para outro, que a gente tenta trazer para a nossa vida diária, né? Estudo do memória e do suicídio. Tudo entendido aí, gente? É um aprendizado, né? Para nós mesmos. Que a gente às vezes não vê nos livros, né? Então vamos lá. As potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação, em particular no ser humano, agem sobre o suicida, com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. Isso graças à natureza semimaterial do corpo astral, que possui, além do envoltório material, e isso graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do corpo material. Viverá ele assim, da vida animal ainda por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Palpitarão nele, com a pujança impressionante, as atrações vivíssimas de sua qualidade humana, até que as reservas vitais, fornecida para o período completo do compromisso da existência, se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Então anormal, quão deplorável situação, permanecerá o suicida, sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. Isso, meus filhos, assim é que é. E vós, mais do que ninguém o sabeis, é de lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque perfeita e sábia, a nós cumprindo, procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Então, essa natureza tríplice que nós temos, corpo, perispírito e espírito, é rica em energias sutis. Sendo nosso envoltório semimaterial elementos que favorece em torno de si as forças vitais que animam o maquinário terrestre, o corpo físico,
matando o corpo, essas energias, esses fluidos, permanecerão nele, mesmo quando o corpo já tenha virado pó, se desorganizado. E farão com que ele sinta em toda a sua pujança, em toda plenitude, as atrações vivíssimas, como diz aqui Camilo, de sua qualidade humana. Todos os fenômenos humanos, da dor, da fome, do frio, da sede, da sensibilidade, estarão nele em grau superlativo, porque desorganizados estarão, até que essas reservas vitais vão e ele pode ser socorrido. Então, nessa situação, pouco ou quase nada poderão fazer os benfeitores espirituais. E Dona Ivone não, o próprio Camilo, né? Parece que é o próprio Camilo, eu não li, mas a gente vai lendo aqui, mas eu acho que é o próprio Camilo que diz. A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos, tido como os mais graves, a reencarnações imediatas, onde o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações do além-túmulo, evitando, ao demais, grande perca de tempo ao paciente. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença, etc. É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve força vibratória para modelar a nova forma física, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada. Corrigirão distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais. Recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida deverá ser longa. Ó vós que ledes essas páginas, quando encontrardes pela rua um irmão vosso assim anormalizado, não pejeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapeuta. Então, muitas das vezes, o socorro imediato para esses casos é uma encarnação que encurte aquele tempo que ele precisaria ainda de direção daquelas forças vitais. Meu livro também é o 211. Eu ainda vou ter coragem de comprar um livro novo. Esse meu velhinho é cheio de anotações. Esse é o segundo. O outro eu não consegui passar as anotações. Quem quiser ser voluntário, então, é aquela reencarnação de complementação do tempo que faltava. Não promete não, Jana. Jana está prometendo, quando vier ao Rio, passar a linha. Vai se dar mal. Tem coisa pra caramba. Vai precisar tomar até passe de cura depois. De tão enfraquecida que vai ficar. Vai gastar as forças vitais, de tanto que vai escrever. Então, gente, isso faz parte daquele mecanismo da lei, que é rigorosa, incorruptível, irremediável, que é assim mesmo, para que possamos compreendê-la e respeitá-la,
para que não busquemos a própria infelicidade violando-a. É aquilo que eu sempre digo. Vai colher e comer o fruto amargo que plantou para ver o quão amargo é e nunca mais querer plantá-lo. É justo, né? Questão de justiça e de lógica. Alguma pergunta, gente? Não? Então vou ler mais um pouquinho. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los. O que a benefício deles podemos tentar, nós o tentamos sem medir sacrifício. É de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam, a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais quando homens. É-nos e nos reunimos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suas suaves intuições de esperança. Então, é uma dificuldade que eles criam, que são obstáculos ao socorro. É a escolha feita. E que ele dá uma dica aqui de como se monta, de como se processa um serviço de socorro aos suicidas. Que eles o fazem sem medir esforço. Sem medir esforço é a despeito de qualquer condição adversa, de qualquer dificuldade. Faça o esforço que tem que fazer. Eles buscarão os nossos irmãos suicidas. Então, de quando em quando, eles buscam organizar em expedições de missionários voluntários, porque é um serviço tão sacrificial, de tanto sacrifício, de tantos pesares, de tantos penares, que a ninguém é imposto fazê-lo. A ninguém é imposto fazê-lo. Quem os faz? Missionários voluntários. Missionários voluntários. Que descem até seu inferno para encaminhá-los a esta instituição. Aonde? O Hospital Maria de Nazaré. São asilados, orientados para o respeito a Deus. Vê que eles não falam orientados para conhecer a Deus. Até conheciam sobre Deus, mas não tinham o devido respeito ao Criador. Não tinham o devido respeito à divindade. Né? Aquela obediência, aquela submissão a Deus, o respeito, do qual eles, como homens, jamais se lembraram de Deus. E como eles fazem para socorrê-los? Oração diária. Lembra lá na questão do Livro dos Espíritos, não me lembro se é 624, se a gente pode orar pelos espíritos sofredores, eles dizem que faz bem a eles, lhe dá esperança, lhe fortalece,
Então, o que eles fazem? Reunimos para o cultivo de orações diárias em seu benefício. Com isso, irradiam deles centelhas benéficas, fruto de suas vibrações, que vão o quê? Amenizar essas mentes superexcitadas. É água fria no fogo do sofrimento. Isso vai abrandando as ardências do sofrimento e gera o que neles? Esperança. Esperança. Visualização de dias melhores. Pacificação, porque começam a ver que seus sofrimentos atrozes podem ser consolados, podem ser diminuídos, minimizados. Então nós vamos parando por aqui. Marca aí, mãe. Semana que vem continua. Se não se conservasse tão alucinados, fiquem todos com Deus.